Bom dia, gente! Hoje é um dia especial. É o dia da nossa final, é o dia das apresentações. Eu fiquei, parece que eu que vou apresentar o pitch final. Fiquei ansiosa. Falei, ai meu Deus, é hoje que eles vão apresentar. Acredito que os nossos 10 finalistas estão assim, ó, na expectativa. Eu acabei de falar com eles e eu falei, gente, vocês dormiram? Que eles estão lá no mesmo lugar certinho, igual eles estavam ontem. Bom dia a todos! Hoje é o nosso segundo dia de Movimento Inova e para quem está chegando aqui no canal agora, nesse canal a gente tem os vídeos dos finalistas da Feira de Ciências e a gente acompanha toda a jornada dos 10 finalistas do nosso Hackathon. Ontem a gente teve alguns workshops que passaram por aqui também, de Canvas, a gente teve a tarde de prototipagem e esses workshops, né, guiavam os nossos finalistas nas tarefas que eles tinham que entregar de tarde. Depois dos workshops, eles tiveram várias sessões de mentorias com profissionais incríveis que conversaram com eles, eles avançaram, mudaram a ideia, adaptaram, pesquisaram, correram atrás, conversaram entre as equipes. A gente também teve ontem, no final da tarde, a participação muito especial das vencedoras do ano passado, o pessoal de Campinas Leste, do Conectados pela Diferença. Eu acredito que tem inspirado muito eles. As meninas continuaram com o projeto, tem vários planos para o futuro. As meninas mudaram o projeto de vida delas, então a gente está muito feliz e a gente espera que esse grupo também tenha a mesma empolgação, tenha a mesma entrega e o nosso apoio vai ser igual. O carinho a gente já tem pelos nossos finalistas, agora a gente já tem 20 equipes na nossa grande família de Hackathon. Então, gente, né, contextualizando para agora de manhã, como vai ser o nosso dia de hoje? Hoje é o dia que eles têm que focar na principal entrega deles, que é a apresentação para o nosso júri. Na apresentação do júri, eles têm que colocar tudo que a ideia avançou e apresentar, porque o júri não sabe nada. Eu estava até com algumas pessoas do júri ontem, mas eu não falei nada. As perguntas falam assim, não, você não pode saber nada, nem o nome da equipe eles sabem. Então, é o primeiro contato que eles vão ter com a ideia. Então, eles têm que apresentar de uma forma segura, clara, para que sejam os escolhidos. Então, agora de manhã, a gente vai ter foco total na construção dessa apresentação. Agora, daqui a pouquinho, a gente vai ter um workshop de pitch, que é um formato de apresentação diferenciada, que é usada em Hackathon. Logo na sequência, a gente vai ter um workshop de design de apresentações com a Ana Júlia Clementino, que também já está aqui com a gente, daqui a pouco ela vai entrar. E são dois workshops valiosos, não só para Hackathon, mas para a vida, gente. Você vê que o modelo de pitch você pode usar para tudo, te dá mais segurança, a forma como você faz o esquema mental de apresentar faz muita diferença. E a importância de um bom PowerPoint, de uma boa apresentação, de um bom designer dispensa apresentações. É importante para qualquer tipo de projeto de vida e para qualquer atividade que você vai fazer. Então, dito isso, eu queria dar as boas-vindas para vocês, dar as boas-vindas lá para os nossos finalistas que estão lá na expectativa e vamos começar com o nosso primeiro workshop do dia. O workshop do dia, aí vai sair a apresentadora e vai entrar a pessoa do workshop, que sou eu mesma. Então, vamos começar com o workshop de pitch. Deixa eu pegar aqui meu controle. Gente, o pitch é um momento muito especial para a gente que está conduzindo esse momento, É um trabalho, quem está em Hackathon vê, é um trabalho muito intenso. A gente passa horas trabalhando que parece que foram semanas. E aí, no final, a gente vira para a pessoa e fala, 3 minutos de apresentação, eles abrem o olhão desse tamanho. Meu Deus, 3 minutos, não vai dar. Só que eles vão ver que esse formato, ele privilegia muito a gente conseguir passar realmente o que é importante da ideia. Então, o formato de pitch foi escolhido para o Hackathon, não é à toa. É para a gente conseguir trazer essa potência da ideia deles. E aí, na nossa apresentação de hoje, eu vou trazer 2 perspectivas do pitch. A apresentação em si, como ter um esquema, uma sequência e também dicas para o apresentador, porque faz muita diferença a pessoa que vai apresentar tá bem, tá segura do que está fazendo. Então, vamos passar aqui pela nossa apresentação. Para a apresentação, eu vou trazer alguns pontinhos que é bem importante, time aí, galera, prestem bastante atenção, anotem, para a apresentação ficar bem bonita. Para começar,
eu gosto muito da gente usar uma tela de entrada. Como eu falo que é tela de entrada? A gente tem uma tela de descanso, igual eu tinha a minha aqui, ó. Enquanto eu estava aqui dando a introdução, vocês sabiam do que eu iria falar. Então, é bem importante a gente ter essa tela de entrada. Caso a equipe tenha logo, coloca logo. Caso não tenha, coloca o nome do projeto. Porque você não vai precisar perder tanto tempo apresentando, falando que minha equipe é tal, eu vou falar tal coisa, e às vezes se perde. No final, o júri vai falar, qual o nome da sua equipe mesmo? Então, se você já deixa lá, chegou, deixa lá a sua tela de entrada, antes de você falar qualquer coisa, o seu projeto já chegou antes de você. Então, façam essa tela de entrada que é muito útil. E, às vezes, a gente perde um tempo na apresentação. Então, tipo, eu sou não sei quem, sou da escola tal, diretoria tal, e aí você perde. São 3 minutos, não pode se esquecer. Então, é ser bem objetivo. Eu vou usar, até esqueci de contextualizar, um exemplo de um pitch que eu fiz, de uma solução, né, que eu idealizei. Então, eu vou mostrar alguns exemplos fazendo relação com essa apresentação. Então, você chega e fala, bom dia, meu nome é Naomi, eu sou do grupo Movimento Inova e esse é o meu trabalho. Pronto, chegou. Falou o nome, falou o grupo e começa. Logo depois, né, é bem aconselhado que a gente faça uma contextualização. A gente tem ideias que vêm para solucionar problemas que a gente tem aqui na rede. Então, a gente tem que colocar que problema é esse. Óbvio que tem a percepção, tem o que é subjetivo, mas é muito importante que a gente mostre dados, informações com fontes, que esse problema realmente existe, não é coisa da sua cabeça. Esse problema realmente existe. Então, é muito bom. Comecei, me apresentei, a gente já mostra o problema. Uma estratégia que eu normalmente uso muito em pitch é usar personas. Personas são personagens que vocês criam para a apresentação, que tem todas as características do seu público-alvo. Então, como eu vou apresentar aqui, é uma solução de consumo consciente. Eu vou colocar a Maria, ela é muito ligada às questões ambientais e ela se preocupa das empresas que ela consome. Apresentei a Maria. No início, faço essa apresentação dessa persona. Logo depois eu venho com os dados, mostro os dados, mostro por que isso é um problema. Você pode mostrar os dados e logo depois vir com uma opinião subjetiva, mas você tem que mostrar os dados, você tem que mostrar que isso é um problema. Então, exemplificando, né, com a solução que eu falei, eu ia começar. Bom dia, meu nome é Naomi e eu vou apresentar a Consciente para vocês. Você já viu que aqui tem a logo e tem o slogan, caso a equipe tenha. É bom porque as pessoas já sabem do que se trata o seu projeto, sem você falar nada e perder tempo de apresentação. Aqui, você vai logo na sequência. O meu problema, consumo consciente. Por quê? Qual é a minha justificativa que o consumo consciente é importante? É uma das ODSs. 70% dos brasileiros desejam o caminho da sustentabilidade e se o padrão de consumo se mantiver assim, em 2050, vão ser necessários 2 planetas para suprir a necessidade do consumo que a gente tem. Então, eu coloquei, né, qual é o meu problema, né, os problemas ambientais, eu coloquei que é importante o que eu estou tratando, que é uma ODS. E aqui, esse segundo item, ele está relacionado porque a solução era para facilitar, né, achar empresas sustentáveis. Então, eu coloquei que é uma barreira. As pessoas querem ter o caminho da sustentabilidade, mas não sabem onde encontrar isso. Então, eu coloquei, né, a opinião, porque eu acho que isso é importante e comprovei que isso é importante e que é um problema. Logo na sequência, é muito importante, na sequência eu falei, e com esse cenário, a gente vê que o problema ambiental está muito grave e para achar, eu uso normalmente, eu já conecto a persona. A Maria, que quer o caminho da sustentabilidade, mas não sabe onde achar as empresas, e para a gente que vai precisar de 2 planetas, se a gente começar assim, eu trouxe a solução consciente, que é um local que reúne empresas com compromissos com a sustentabilidade para fácil acesso de consumo, para as pessoas que querem escolher essas empresas. Então, falei do meu problema, eu apresentei que, gente, é um problemão, mas eu tenho a solução. A solução é essa. Essa é a minha solução. E logo depois é muito importante você colocar o objetivo da sua solução. Então, eu trouxe a Consciente, que tem como objetivo facilitar o acesso das pessoas a empresas sustentáveis. Falei o que eu faço. Né? Se vocês lembrarem, capturar lá atrás, que eu falei ontem do Canvas, do objetivo que tinha que ser bem curto.
é justamente porque nesse momento você vai falar o nome da sua solução e o objetivo dela. E aí a pessoa vai ser conduzida a conhecer essa solução que você está oferecendo. Logo depois, é muito importante você falar como funciona. Às vezes, sabe o que acontece depois de alguns pitches? O júri fala, mas eu não entendi muito bem, como é que funciona mesmo? Isso tem que estar muito claro durante a apresentação. Então, você falou do problema, falou que a solução é o que você criou, agora você tem que me mostrar como funciona essa solução que você criou. Então, é muito importante você colocar em etapas, colocar em esquemas visuais e explicar como é que funciona na prática. Quem usa, quem é impactado, o que resulta. É muito importante isso estar muito claro na sua apresentação. Então, você falou como funciona. Eu, normalmente, quando uso personas, eu relaciono a persona. Eu falo, exemplo, usei a Mariana. Então, gente, a Mariana vai entrar no aplicativo, vai clicar aqui, vai ser encaminhada para cá, depois para cá. Você mostra todo o ciclo, né, da pessoa que você falou que é seu público-alvo usando a sua solução. Então, é muito importante, gente. Essa parte é muito importante. Vocês não podem montar uma apresentação que vocês não expliquem claramente o que a solução de vocês faz. Então, é muito importante a gente seguir essa sequência para você ter sucesso. Para na hora do júri ser, nossa, parabéns, gostei muito, e serem sugestões. E não você ter que gastar o tempo de resposta ao júri explicando como funciona a sua solução. Isso tem que estar claro dentro da apresentação. Depois disso, é muito importante a gente também colocar o diferencial. Porque, por exemplo, né, o Traz Favela, que é a solução que a gente tinha um mentor ontem, ele oferece serviços de delivery de comida. Só que a gente tem vários serviços de delivery de comida. Então, se você ficar falando assim, o que tem de diferente desse que o que já tem no mercado tem? É muito importante você pesquisar algumas pessoas que fazem trabalhos semelhantes aos seus e colocar qual é o seu diferencial. Né? Eu vou explicar para vocês que é muito bacana a gente usar uma tabela, porque você coloca em um slide só e você consegue mostrar visualmente qual é o diferencial. Mas é muito importante pontuar isso. Principalmente se você tiver um concorrente que faça coisas iguais a você. Então, você tem que mostrar porque o seu projeto é diferente, porque é inovador. Não se esqueçam que inovação é um dos critérios de avaliação. Então, mostrar o diferencial, mostrar por que vocês são diferentes do que tudo que está oferecendo aí é muito importante. Logo depois disso, né, a gente sabe que uma pessoa, ela tem, né, o grande papel de representar todo o seu time. Então, é muito importante a gente separar uma tela, colocar as fotinhas ou os nomes de todo mundo que faz parte da equipe, os alunos, o professor, colocar o nome da D, colocar o nome da escola, para que fique claro, né, que tem um time ali atrás que trabalhou 2 dias intensos para construir essa solução. Ontem, algumas equipes já estavam assim, meio que delegando algumas tarefas, se organizando. Se vocês quiserem colocar isso tipo, na descrição, tipo, João, designer, Maria, gestão, vocês já se dividem porque vocês são uma pequena empresa já, vocês já têm, né, a governança de vocês, então coloquem as fotos do time de vocês, os nomes, não deixem, né, a apresentação de vocês sem essa informação, é muito importante. E uma dica não precisa ler o nome de todo mundo, você pode falar, gente, esse aqui é o nosso super time da DEX, da escola X, tá todo mundo vendo as fotos e lendo os nomes. Às vezes você perde coisa de 1 minuto lendo todos esses nomes. Não precisa. E o fechamento, né? Eu gosto muito e normalmente é bem legal. Sabe aquelas apresentações que a pessoa fala alguma coisa, tipo assim, deixa pro aplauso, deixa, dá aquele impacto no final? Eu gosto muito de fazer uma citação, né, de alguma frase, de alguma música, de alguma coisa importante que fale sobre, né, o tema central da nossa solução, uma coisa que motive, né, quem está do outro lado. Às vezes também, né, tendo um slogan, você fechando lá o que você deixou e fechar com o slogan, às vezes fica uma classe, fica lindo. Então, acho que o encerramento também é muito importante. E principalmente você planejando bem o seu tempo e você fazendo o encerramento, fica bem claro que você fez a apresentação no tempo certo e você não foi cortado. Então, é legal a gente ter esse encerramento. Nem que seja um obrigado, mas que fique marcado que aquele é o fim da sua apresentação.
e que você não foi cortado, que você conseguiu fazer tudo dentro do tempo. Então, use uma citação, use um obrigado, use o slogan, mas deixe bem claro que é o encerramento da sua apresentação. Uma dica, gente, toda essa caminhada aí de fazendo pitch pra caramba, não treine para 3 minutos, treine para 2 minutos e 30. Na hora você pode engasgar em alguma palavra, na hora o PowerPoint pode emperrar, na hora você pode acabar falando um pouquinho mais de um ponto, você tem um tempo de sobra. Nada é mais lindo do que você dar a deixa para os aplausos e não deixar os aplausos acabarem com a sua apresentação. Então, treinem para 2 minutos e 30. Sempre. Enquanto não fechar antes disso, não. Tem que ajustar. Então tem que diminuir isso, tem que cortar isso. Mas não treinem para 3 minutos cortados. Senão, vocês vão acabar perdendo o tempo da apresentação. Tá bom? Isso é bem importante. Agora, eu vou falar um pouco sobre o apresentador. Eu falei um pouco antes, né, da estrutura da apresentação, né, como é bom a gente montar, quais são os pontos que é muito importante a gente ter. Agora, dica diretamente para o escolhido, mas também para a sua equipe. Porque, como eu falei, a pessoa é só um representante. E, nesse momento, tem que ser uma construção conjunta para que ele esteja seguro para fazer isso. Então, vamos lá. Sobre a definição do apresentador. Ontem, no final da tarde, né, eu passei em alguns grupos, passei em todos, né, todos os grupos, e falei, né, sobre que era importante eles começarem a conversar sobre a escolha do apresentador, mas o que é muito bacana é que não deixe que isso seja uma coisa forçada. Vocês se conhecem, vocês estudam na mesma escola, às vezes você já sabe que aquela pessoa no seminário, ela arrasa, tem que ser essa pessoa, mas consulte ela antes. Às vezes, no seminário ela vai muito bem, mas ela não quer fazer naquele momento, ela não se sente segura. Ou, não, é transmissão para São Paulo toda, eu não me sinto segura. Deixe a pessoa à vontade para escolher. Conversem para que essa escolha seja uma escolha do grupo e não seja uma imposição. A pessoa não se sinta pressionada a aceitar essa responsabilidade. Então, a definição de uma forma assim, em conjunto com o time, é muito importante. Então, respeitem a opinião dos outros membros do grupo. Sobre a preparação do slide. Isso é uma coisa muito importante, né? Como eu falei que também a figura que vai estar preparando o slide, também a gente tem que definir antes, mas esse slide é uma duplinha. Quem está fazendo o design do slide sentado aqui e o apresentador aqui. A gente sabe, esse slide eu montei de acordo com o meu raciocínio. Então, uma pessoa não pode esquematizar algo que o outro não conhece. Então, às vezes, a pessoa está fazendo design, poxa, ficou bem bonito. A pessoa que vai apresentar tem que estar do lado, falando. Tá, mas essa palavra, gente, eu não vou falar essa palavra bem ao vivo. Troca para eu vou travar o texto que vai ser feito, ali do lado. E tem que ser tudo de acordo com o raciocínio dele. Tem gente que funciona muito bem só com um número na tela. Tem gente que funciona muito bem com um pouquinho de texto. Tem gente que funciona muito bem com animação de texto. A gente tem que respeitar como o apresentador se porta. Agora, uma outra dica para o apresentador é a valorização da fala. Por mais que a gente tenha lá o texto do slide, que é muito importante para dar apoio para a gente, valorize a sua fala, mostre que tem mais coisa aqui na sua cabeça e na sua solução do que você está trabalhando. Então, valorize a fala. E, pelo jeito, não encha um slide de texto que você não vai ler. Sabe o que acontece quando você coloca muito texto no slide? O júri vai ficar lendo o slide, não vai prestar atenção em você. Então, o foco tem que ser você. Então, valorize a fala. Monte o slide de forma que você se sinta seguro com as informações que estão lá. Vamos lá. Agora, autoconhecimento e respeito da equipe. Acho que, assim, acho que é um diferencial de todos os pitches que eu já fiz. A equipe confia muito em mim. Então, você escolheu essa pessoa. Confia. Cada um tem o seu ritual. Tem gente que gosta de ficar sozinho, sentado, ele com ele mesmo, treinando, pensando. Respeita. Tem gente já que gosta de ter alguém do lado contando o tempo, vendo se tá bom, falando tá bom, não tá bom, tá bom, não tá bom. Cada um tem o seu jeito. E respeite o tempo e o jeito do seu apresentador. Tem que confiar. Escolheu? Tem que confiar a pessoa que você escolheu. A pressão só atrapalha. Agora, a mensagem.
Para o apresentador, tudo que você está falando, você tem que ter muita entrega, você tem que acreditar muito no que você está falando. O júri tem que se apaixonar pela sua ideia. Então, você tem que ter segurança, falar tudo com segurança, falar tudo com certeza, falar tudo, eu amo essa ideia. O júri tem que sentir que você gosta. Se você é assim, oi, eu vou apresentar um negócio, isso, Ninguém, não empolga ninguém. Então, você tem que falar seguro do que você está passando, da mensagem que você está falando. Então, se você acredita o suficiente em você e souber o que você quer, você fará acontecer. Confio em vocês, hein, gente? Mais tarde, vamos fazer os melhores pitches da vida, tá bom? Então, para o nosso workshop de pitch é isso. Espero que vocês tenham, né, absorvido todas essas informações. A gente vai ter mentoria também, a gente repassa esses pontos, a gente repassa se está contemplando coisas importantes, vocês passam, né? Cada apresentador tem o seu estilo, a gente vai passar por vocês também, mas é muito importante você guardar todas essas informações que eu passei por aqui. Agora que a gente já preparou o nosso apresentador, a gente já deu dicas de estrutura, lógica, a gente vai entrar numa parte que é incrível, porque quando fica pronto, você fica assim fascinado. Mas tem os seus desafios, muitos desafios. Agora a gente vai falar um pouco sobre design de apresentações. O design de apresentações é tão importante quanto a fala. Nos meus grupos, né, eu sempre tinha uma pessoa que fazia uns slides lindos, e ao final da apresentação as pessoas sempre falam, nossa, é tão bonita a sua apresentação, é tão clara, tá casando tanto. Faz diferença, gente. Acreditem, faz muita diferença. Às vezes, o PowerPoint, ele brilha. O pessoal olha, o júri bate o olho. Nossa, já dá aquela diferença. Então, para falar sobre isso, eu trouxe aqui hoje para vocês uma super profissional da área, Ana Júlia Clementino, que ela é super especialista, design, tem uma empresa de design, trabalha muito com redes sociais também. E ela vai passar dicas não só para hoje, mas para a vida. Vocês vão arrasar no pitch hoje e no seminário vai ser sempre os slides mais bonitos do seminário da escola. Então, bom dia, Ana Júlia. Ela já está aí? Ah, tá esperando porque a gente está sincronizando a apresentação. A apresentação é importante, então a gente tem que ir sincronizando ela para ficar bem bonitinha. Um ponto que eu queria alinhar com vocês é que ao final da Ana Júlia eu vou ler algumas perguntas que os grupos passaram para a gente antes, né? Porque são muitas dúvidas. Ontem eu passando para eles, eu tenho muitas dúvidas da apresentação. Então, a gente vai tirar as dúvidas aqui. Como é um assunto muito importante, né, fica também a resposta para vocês. Então, agora, já tudo prontinho. Oi, Ana Júlia, bom dia. A Júlia. Gente, é o tempo da viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro. Oi, gente. Bom dia, Ana Júlia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Tudo. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Eles já não te conhecem, mas eles estavam esperando ansiosamente pela sua presença. Obrigada e agora é com você. Obrigado. Oi, gente. Então, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre design de apresentações. Enquanto o pessoal vai colocando aí a minha apresentação, não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou explicar um pouquinho de quem eu sou, né? Bom dia, meu nome é Ana Júlia, eu sou designer e estrategista de marcas, e hoje eu vou ajudar vocês a criar uma apresentação para vender a sua ideia. Então, para começar, eu sou designer há quase 10 anos. E em todo esse momento de trajetória aí, a gente sempre tenta juntar design com marketing, porque eu não acredito que design seja só uma coisinha bonita, se a gente não puder vender essa ideia. Então, assim, eu já atuei em diversas empresas, tanto internamente quanto trabalhando com elas como designer. E hoje eu tenho a Fomentar Design, que é a minha maior empresa, né, a empresa que eu atuo por mais tempo. Também sou sócia do Lado Bom das Coisas, não sei se vocês conhecem, uma página na internet que fala só sobre coisas boas. E tem outras empresas aí também. Então, hoje a gente vai começar falando sobre mensagem e visual. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: a mensagem está conectada com o seu visual hoje? Porque quando a gente fala
de criar apresentações, as pessoas sempre imaginam uma coisa incrível, maravilhosa, só que totalmente desconexa daquilo que a gente está falando. Então, a gente se atentar à mensagem é super importante. Essa semana eu estive olhando um pouco do trabalho de vocês, né, que vocês mandaram lá pra gente, e eu pude ver trabalhos incríveis. E assim, na hora que eu vi os trabalhos de vocês, eu pensei, nossa, daria apresentações maravilhosas, explicando sobre todo esse processo que vocês estão passando, sobre como vocês tiveram essa ideia, e levando um pouco desse emocional também, porque a gente consegue vender melhor, a gente consegue mostrar para as pessoas de uma forma bonita daquilo que a gente gosta de fazer. Então, se vocês não gostam de fazer, já é o passo para não dar muito certo. Então, quando a gente fala sobre mensagem conectada com o visual, é vocês entenderem se aquilo que vocês estão apresentando tem a ver. Então, por exemplo, se a gente vai falar sobre, não sei, dieta, e aí a gente vai fazer um PowerPoint mostrando um slide em branco com uma letra Calibri ali, né, em branco, ela vai impactar quem, sabe? Eu não estou conseguindo visualizar o meu público-alvo, eu não estou conseguindo aonde eu consigo entrar nele, né? Tipo, encarar ele de uma forma mais pessoal. Então, nosso segundo pilar aqui vai ser saiba onde buscar referências para o seu trabalho. Eu montei essa apresentação e todo esse plano de aula que eu estou apresentando para vocês aqui para tentar ser o mais didático possível, né? Porque eu quero que vocês saiam daqui, coloquem a mão na massa e, se vocês tiverem dúvida, é claro que vocês vão poder me chamar, mas que você possa ter um direcionamento muito, sabe, muito preciso, sem muita coisa teórica, porque eu quero que vocês possam produzir isso da melhor forma possível, tá? Então, nosso segundo pilar vai ser saiba onde buscar referências para o seu trabalho. Esse é um dos pilares e uma das estratégias que eu uso no meu trabalho, no dia a dia até hoje. Então, por exemplo, o Behance, que eu não sei se vocês conhecem, é um site onde você consegue encontrar muita inspiração de design. Inclusive, eu deixei um material lá com a Naomi que vocês vão poder baixar lá no Classroom. Então, assim, se vocês tiverem dúvidas depois, é só clicar nesse material, onde está escrito Behance, e vocês vão poder abrir esse material também, tá bom? O segundo é o Pinterest, eu acho que esse vocês conhecem bem melhor. Ele é um site também que te dá muitas referências visuais. Então, assim, quando você busca referências visuais, você já tem metade do seu caminho pronto. Porque eu sei que o maior problema de qualquer pessoa que está criando alguma coisa, está tentando ser criativo, é a fase da tela em branco, né? Então, assim, daquele papel em branco. Então, quando você começa a buscar referências para o seu trabalho, você já começa a melhorar e tirar aquela fase tão chata das costas de entender o que você quer fazer. Então, por exemplo, se você está falando sobre astronomia, você vai procurar alguma coisa que tenha super a ver com aquele tema e vai procurar o que outros designers ou pessoas criativas estão fazendo na área para você poder se inspirar. Também coloquei aqui o Instagram porque, querendo ou não, ele é hoje uma grande plataforma de referência visual, né? Hoje o que você posta lá, ele tem que ter um apelo visual muito grande. E é nisso que a gente está falando aqui dentro de apresentações. Não estou falando que a apresentação incrível é que vai vender a ideia ruim. Não é isso. Tanto que as duas coisas têm que estar super atreladas. Só que se a gente não tiver um apelo visual, isso pode não sair muito do mundo das ideias, né? E partir para o físico. A terceira fase é escolha as ferramentas que vão te ajudar. Essa é uma parte muito importante, tanto que eu demorei bastante tempo nela, desmembrei ela para que vocês possam ter ainda mais referências também. Então, por exemplo, eu vou colocar aí imagens gratuitas, fontes e tutoriais. Eu escolhi esses 3 pilares, claro que existem muitos outros, para tentar, de novo, tentar o seu máximo focada no trabalho de vocês, para vocês poderem partir para a prática. Então, vamos lá. Nas imagens gratuitas, eu separei três sites que vocês podem utilizar. E aqui eu quero falar que, por exemplo, buscar imagens no Google, né? Tipo assim, digitar e pegar uma imagem do Google. Tem problema, Ana? Tem problema. Porque o que acontece? Quando a gente coloca uma imagem lá no Google, a gente não tem que colocar ali, por exemplo, direitos autorais. Então, por exemplo, se tem uma foto minha lá, que eu tirei essa foto, uma foto aqui linda da paisagem aqui do meu sítio, e coloquei no Google,
uma outra pessoa pode vir, buscar essa imagem e colocar no trabalho dele? Não pode, né? Porque essa imagem é minha, tem direitos autorais que são meus, e eu não permito que outras pessoas usem. Se eu for uma pessoa legal, eu posso colocar lá no Google, olha, eu permito que outras pessoas possam utilizar, mas o que acontece? Muitas das vezes, quando você procura sobre um tema, a primeira coisa que cai são notícias, né? Então, todos esses veículos de notícias normalmente pagam fotógrafos, tem pessoas capacitadas para isso, e esses fotógrafos não liberam, porque é o trabalho deles, né? Então, eu não aconselho você a buscar imagens do Google, porque vocês podem ter problema com isso no futuro. Fora que, isso eu estou falando também mais para frente, fora que não é uma coisa tão legal, porque aí você busca alguma coisa sobre, não sei, vamos lá de novo, astronomia, e aí você busca uma determinada foto muito legal, mas que vai que seu amiguinho também está com esse mesmo tema e coloca a mesma imagem no trabalho. Então não fica legal, né? Porque aí você está usando a mesma imagem. Por isso eu trouxe aqui 3 bancos de imagens gratuitos que vocês podem utilizar à vontade. Aí eu vou falar do FreePic, que ele é o meu queridinho. Então, assim, ele tem tanto imagens quanto vetores, ícones, ilustrações, tem muita coisa lá dentro. Então, assim, vocês podem usar à vontade. Ele também tem um plano pago. Só que no fonte gratuitas deles, né, no plano gratuito deles, já tem muita coisa que vocês podem ver, tá? Tipo, também separei aqui o Pixels. Então, assim, também é outro de imagens que a gente pode ter e não tem nenhum problema de você buscar. Além de imagens, esse Pixels também tem pequenos vídeos, GIFs, umas coisinhas diferentes para vocês colocarem nas apresentações de vocês. Peguei também o Pixabay e, nesse caso, eu não peguei só imagens normais. Nesse caso, se você clicar, você que pode ter acesso aí ao Classroom, você vai poder acessar esse Pixabay e ir direto para uma aba de imagens em PNG. E aí, o que é PNG? Eu vou explicar para vocês agora. Nessa dica de ouro que eu dei aqui, seriam as imagens em PNG, são imagens sem fundo para produzir apresentações melhores e mais bonitas. Gente, vocês me desculpem se minha cachorra latir, mas é que a gente está num sítio, né? Eu estou em casa. As imagens em PNG, só passar um slide aí, tá? As imagens em PNG, elas são as imagens sem fundo. Então, por exemplo, eu coloquei um exemplo aí de umas flores e tá com um layout vermelho e o outro layout está com um quadriculadozinho. Normalmente, as imagens em PNG, eles vêm com esse quadriculado. Vocês conseguem visualizar essas imagens com esse quadriculado no fundo. Então, sempre quando vocês pesquisarem uma imagem sem fundo, se vocês não podem retirar o fundo, enfim, querem fazer uma brincadeira diferente, vocês podem utilizar esse tipo de imagem. E aí eu deixei aquele banco de imagens do Pixabay para vocês poderem acessar. No FreePic também tem, no Pixels não tem, mas aí eu deixei essas outras 2 opções para vocês. Essa dica é bem legal para vocês poderem produzir coisas diferentes. Por exemplo, quando vocês querem fazer animações dentro do PPT, e aí vocês falam, cara, mas aí vai aparecer o fundo, vou ter que fazer toda aquela retirada do fundo, e se o fundo for muito complexo, né? Se não for só branquinho, se ele for complexo, você não vai conseguir retirar ele ali na mão. Então, já tem imagens preparadas com isso, e se vocês colocarem no Google, não sei, flores artificiais de cor azul, PNG, vai aparecer também bastante coisa, mas fiquem atentos em qual site que vocês estão buscando isso, tá? O próximo agora vão ser fontes. Fontes são super importantes num trabalho de diagramação, num trabalho de texto. Ontem mesmo eu estava fazendo um trabalho para o UFRJ, né, que a gente também produz aqui muita coisa para o UFRJ, e é bem legal falar isso porque as pessoas acham que depois que a gente sai desse período aí de escola, faculdade, a gente não precisa mais fazer apresentações que são interessantes, mas não funciona desse jeito. Tipo, a UFRJ tem um grupo de pós-graduação lá bem conceituado, o maior da América Latina em engenharia, e mesmo assim eles precisam que tenham designers para produzir materiais que sejam mais interessantes, porque eles também precisam vender as ideias deles. E no caso deles, como são materiais mais extensos, né, que também ainda são muito acadêmicos, a gente utiliza muito do recurso de fontes. Então, é brincar com fontes que a gente, desde que sejam aquelas mais simples,
até aquelas mais rebuscadas ou mais diferentonas. Então, aqui eu deixei 3 sites gratuitos que vocês podem baixar fontes também. A primeira é o da Fonte. Para mim, é o melhor site deles. Vocês podem... Todas as fontes que estão lá, vocês vão poder usar tranquilamente, porque a maioria delas é para uso pessoal. Então, não tem nenhum problema para trabalhos escolares, tá? Se vocês forem depois fazer algum trabalho mais complexo ou para vender, enfim, aí vocês têm que se atentar também nessa coisa dos direitos autorais. Mas para trabalhos, principalmente de apresentações, nossa, ele é incrível, porque vocês podem fazer muita coisa diferente, tá? O segundo é o Google Fonts. Sim, o Google também tem uma aba só para colocar fontes deles. Então, todas essas fontes que estão lá no Google Fonts, vocês podem baixar. E o legal é que vocês, em todas essas, menos o Pixel Buda, que eu vou falar depois, tanto da fonte quanto o Google Fonts, vocês podem escrever numa caixinha de texto para vocês verem como é que esse texto vai ficar. Então, por exemplo, eu quero falar lá, botar lá no meu tema, apresentações lindas. E antes disso, eu posso colocar no da fonte ou no Google Fonts para ver como é que ele vai ficar, como é que ele vai se comportar, né? E o interessante é que vocês sempre usem, no máximo, aí 3 fontes. Mas o ideal mesmo é utilizar 2 fontes, ou seja, uma fonte para títulos e uma fonte para subtítulos, para escrever, né? E assim, Ana, não precisa de textos muito corridos ou então fontes para textos muito longos? Não, porque na ideia da apresentação é não ter textos longos, né? Essa é a ideia da apresentação. Então, a gente não pode ter muitas coisas... a gente não pode complicar o que o nosso usuário está vendo, né? Vocês querem que o seu usuário se encante com aquilo que você está vendo. Então, ele precisa ter uma coisa muito objetiva. O terceiro site que eu vou mostrar para vocês é o Pixel Buda. Além de fontes, eles também têm outros materiais. Tem imagens, tem mockups. Mockups é uma coisa também bem interessante, mas isso é uma coisa um pouco mais avançada. Mas assim, é só para vocês demonstrarem como fica aquele material. Sabe quando a gente pega um protótipo de aplicativo? Então, assim, quando mostra dentro daquela telinha bonitinha de celular, isso é um protótipo, é um mockup. Então, o Pixel Buda também tem isso aí, tá? Mas eu deixei aqui o link diretamente para a área de fonte. Só fazendo um adendo que, tipo, em algumas fontes ele vai estar escrito Plus, que aí é para pagar. Mas a maioria é free, vocês podem baixar sem nenhum problema. Esses vocês podem usar também em outros trabalhos. Inclusive, eu uso bastante. Ontem mesmo estava baixando muita fonte deles. A terceira dica que eu vou dar aqui, a terceira dica prática, é a questão de tutoriais. Eu queria poder ajudar cada um de vocês, sentar e conversar com cada equipe para falar sobre tudo que a gente tem para montar em cada tema. Só que eu sei que isso é humanamente impossível. Então, eu deixei aqui 3 tutoriais, né, 3 sites, 3 youtubers que vocês podem se inspirar. E olha, eu assisto os 3, tá? Tipo, eu paro para assistir tutoriais até hoje, depois de 10 anos na carreira, eu ainda assisto muito tutorial, porque eu gosto de, enfim, pegar coisas novas, misturar com o que eu já sei, aprender outras coisas que eu não sei. Então, por exemplo, esse Slide Mestre, ele tem um plano lá de tutoriais bem legal que ele mostra como ele faz cada tipo de trabalho. Então, por exemplo, trabalho de geografia, como seria se eu fizesse? Ele fez um trabalho de história bem legal, mostrando como ele juntou fontes e imagens em PNG, que isso é bem legal, e aí ele conseguiu colocar uma animação no fundo, conseguiu fazer uma coisa bem diferente, mas ainda assim se atentando muito ao tema, tá? Então isso é sempre importante da gente lembrar. Ainda tem o Fábrica Criativa, o Tech Enfim também, que são bem legais para vocês pesquisarem, entenderem bem como é que funciona esse mundo de apresentações. Meu quarto ponto vai ser falar sobre inovar na hora de apresentar dados. E isso aqui é bem importante, porque quando a gente trabalha com apresentações que a gente está falando sobre algum dado, sobre algum tema importante, relevante, que a gente precisa fazer primeiro essa apresentação do que é, de onde ela está localizada, quantas pessoas já consumiram isso. É importante vocês, na hora de vocês apresentarem os dados, vocês serem criativos. Por isso que eu falei, use 100% da sua criatividade nesse momento. Então,
Na hora que vocês forem fazer gráficos, fuja um pouquinho daqueles modelos básicos que o PowerPoint tem para oferecer, do tipo pizza, ou um gráfico mais básico, e comece a pesquisar outros tipos de gráficos. Naquele site que eu dei para vocês, no primeiro, o FreePic, ele tem muito material de gráfico. Mesmo que vocês não consigam ainda abrir, porque eles têm um material bem específico, pelo menos para vocês se inspirarem. Isso é bem legal, tá? Então, assim, fazer uns gráficos diferentes, como é que vocês podem contabilizar isso? Se for, por exemplo, dentro de um tema de astronomia, que tal vocês pegar planetas e colocar, né? A diferença dos tamanhos de planeta vai ser também a diferença do nosso gráfico. Então, fazer umas coisas diferentes e mais interessantes. Se você está falando sobre um assunto um pouco mais humano, mesmo assim você precisa ter gráficos e dados na sua apresentação, que tal você fazer uma coisa mais dinâmica, né? Colocar algumas animações, então por isso utilizar das imagens em PNG. O passo quinto, né? Eu poderia falar esse passo como um primeiro. Normalmente eu apresento assim quando eu estou em outros projetos, quando eu estou falando mais sobre identidade visual. Só que aqui eu quis mostrar para vocês na prática. Então, assim, uma apresentação interessante, ela tem uma soma de fatores. E vocês podem pegar essa minha apresentação como uma base para vocês. Uma apresentação interessante, o primeiro passo para que ela seja interessante, bonita e consiga vender a sua ideia é ter uma identidade visual. E para isso, vocês precisam ter um jogo de cores, uma combinação de fontes, e tudo isso vocês vão construindo, mas não precisa ser uma coisa, sabe, chata. Não preciso ter um template base, e aí escrito, tipo, todos os textos vão estar com essa fonte, todos os subtítulos vão estar com essa fonte, e eu vou sempre utilizar a imagem desse lado da apresentação. Não precisa ser dessa forma, né? Como eu montei aqui para vocês, eu coloquei um jogo de cores que, vamos dizer assim, teoricamente elas não se combinam, mas eu fiz elas se combinarem dentro do meu tema. Eu tinha um jogo de ilustrações e eu repeti esse jogo de ilustrações. Então, assim, identidade visual também é utilizar muito da repetição, mas nunca de ser monótono, né? Então, a gente brincar, utilizar caixas diferentes, tamanhos diferentes, sempre colocando de acordo com o que a gente está falando. Então, aí vem um outro ponto, informações claras. Você tem que ser muito objetivo no que você está falando. Eu não preciso colocar aqui nessa apresentação, nesse slide, um parágrafo de 30 linhas para explicar isso que eu já estou explicando para vocês. Eu deixo ali o que vocês precisam ver, as informações mais importantes e mais objetivas. E o último ponto é a questão de exemplos visuais. Você está utilizando do recurso visual para reafirmar a sua mensagem. Então, aqui você precisa de exemplos visuais. É claro que nem sempre você vai conseguir, às vezes, de um mockup em 3D, ou então de uma ideia que só você teve, que ainda ninguém está conseguindo reproduzir, você vai construir isso de uma forma ainda um pouco mais arcaica. Mas você vai fazer alguma coisa que te dê um exemplo visual. Nem que seja mostrar como ficaria, mesmo que for num desenho. Você desenha à mão, escaneia e passa para lá. Não tem problema. Já trabalhei com equipes dessa forma mesmo, montando protótipos de aplicativo e ainda funciona. Porque uma coisa que eu digo é, quem não tem imaginação paga mais caro. Então, o meu trabalho aqui é ajudar as pessoas a enxergarem. É a pessoa criar essa imaginação, criar essa ideia do que vai ficar e como vai ficar. Então, muitas das vezes, o meu cliente chega querendo uma coisa e eu sei que essa coisa não vai funcionar, mas eu preciso ainda passar para ele que visualmente isso não vai ficar bom. O que vai ficar bom é assim, assim, assim. Então, eu preciso mostrar visualmente. Não adianta só eu chegar, falar, olha, essas duas coisas não vão combinar, essas duas fontes que você está querendo fazer juntas não vão combinar. E eu preciso mostrar. Então, sempre utilizar os exemplos visuais para poder reafirmar a sua mensagem. Vai ficar mais claro e vai vender melhor a sua ideia. O sexto passo é, defina o seu estilo e faça. Eu sei que quando a gente começa a pensar na nossa apresentação, a gente tende a imaginar milhões de coisas que a gente pode fazer. E agora que eu dei algumas ferramentas para vocês, isso pode se tornar maior ainda. Só que eu não quero que vocês se percam nesse processo, porque a gente tem um limite, a gente tem um limite de tempo, a gente tem limite também questão de software. Então, assim, a gente precisa ser mais objetivo. E um dos pilares do design é a questão de saber trabalhar com limites.
Então, por exemplo, quando eu estava fazendo essa apresentação, eu utilizo softwares que o pessoal do Movimento Inova não utiliza. São softwares diferentes. Então, eu precisei entender qual era esse software. Por exemplo, existe aqui uma caixinha, mostrando meu nome, existe aqui uma caixa dessa moça linda aqui de Libras. E todos esses layouts aqui, eu tive que montar, eu tive que entender qual era o meu limite, aonde eu poderia colocar a minha apresentação, as minhas informações, todos os meus dados. Então, entender os seus limites também vai te fazer, né? Não só ficar no mundo das ideias. Então, quando você definir um estilo, quando você bater o olho na sua referência, nas imagens que você quer utilizar, faz. Não deixa para depois, não fica pensando que seria melhor fazer assim, fazer assado, porque isso acontece com todo mundo, inclusive comigo. Vivo falando, nossa, poderia estar muito mais bonito, mas eu não tenho mais tempo. E é isso. Designer não termina o layout, designer acaba o tempo e aí a gente tem que entregar. Então, defina o seu estilo e faça. O número 7 use o PowerPoint ou qualquer outro, né? Então, assim, isso é aquela questão que eu falei ainda de limite. Então, por exemplo, o pessoal aqui do Movimento Nova usa muito PowerPoint, mas ainda assim outros clientes meus não utilizam muito mais o Adobe, que é o PDF, né? Então, assim, eu preciso entender qual é a minha limitação para poder fazer. E mesmo assim, se você não quiser fazer nenhum dos dois, pode usar o Canva, pode usar o InDesign, pode usar o Illustrator, pode usar... Nossa, tem o Prezi também, que eu não coloquei aí, mas tem muitos softwares que são utilizados para fazer apresentações e eles ficam incríveis. E assim, quero dizer para vocês que não importa se você faz uma apresentação no PowerPoint, se você faz uma apresentação no Photoshop, cara, o objetivo final sempre vai ser o mesmo. Então, não fica tão atrelado no software que você vai utilizar, e sim aonde você pode colocar a sua criatividade. Já trabalhei muito com PowerPoint, já fiz PowerPoint para empresas assim enormes, que a gente não podia utilizar outro software, e mesmo assim ficou lindo, não deixei de ser designer, e muita gente na área podia me criticar porque eu estava utilizando o PowerPoint, mas hoje eu sei utilizar qualquer software sem nenhum problema. Então, essa versatilidade que você tem para poder utilizar, para poder encarar o que você está vendo, né, os seus limites, esse é bem importante. Então, agora é a hora de mão na massa, né? Porque eu dei aqui várias opções, várias ferramentas para vocês, mas lembrando sempre que a parte de referência visual é que vai salvar muito vocês na hora de produzir. Porque é muito fácil a gente se perder em outras apresentações, em coisas que as pessoas fizeram no ano passado, nos outros anos. Então, assim, tenta focar naquele estilo que você gosta, que você acha bonito, mão na massa e faz, tá? Eu vou estar aqui se vocês precisarem de qualquer coisa. Se vocês tiverem dúvidas, é só me chamar. E esse material, de novo, tá lá no Classroom. É só vocês baixarem para poder acessar qualquer um desses sites, tá? E se vocês quiserem que eu passe esse site, se vocês quiserem que eu passe de novo o site, eu passo sem nenhum problema. E é isso, gente. Oi, gente, volta para mim aqui. Oi, gente, obrigada, Ana Júlia. Eu estava aqui anotando uma dica porque mudou muito. Eu tinha a mesma percepção, assim, tipo, acabou a faculdade, nunca mais vou precisar fazer apresentação na minha vida. Aí comecei a participar de competição. Falei, meu Deus, eu era uma total leiga, não conseguia nem abrir, eu nem sabia como é que era o PowerPoint. E aí o pessoal já tem dúvidas aqui. Pergunta para a Ana Júlia. Podemos utilizar os elementos do Canva sem problema com direitos autorais? Então, nesse caso de ambiente escolar, a gente pode utilizar sim o Canva, mas ele tem um problema bem grave na questão de, por exemplo, muita gente utiliza o Canva para fazer logos dos seus projetos, né? Então, por exemplo, vocês que estão criando projetos, é interessante vocês terem logo, claro. O Canva tem essa opção, só que todas as logos que estão lá no Canvas, todo mundo pode usar. Então, imagina, você está criando o seu aplicativo super inédito, incrível, maravilhoso. Só que uma outra pessoa utilizou a mesma logo para falar, sei lá, da marca de biquíni deles. Então, assim, tem esse problema de direitos autorais na questão de que depois vocês não vão poder utilizar ele por muito tempo. Mas vocês podem utilizar os recursos visuais do Canva para montar as apresentações. Isso é o que eu mais indico para os meus clientes. Utilizo o Canva para fazer apresentações,
layouts, montar as estruturas mais básicas, tá? Perfeito. Outra pergunta como os outros membros da equipe podem apoiar a pessoa que está ali, ó, ela na frente do PowerPoint, não botar pressão, que informações também eles têm que dar para agilizar o processo? Nossa, essa pergunta é bem interessante. Eu até ia falar sobre isso, mas legal que alguém perguntou. Então, quando a gente está montando esse projeto, quando a gente está montando, e normalmente quando eu estou muito atolada, o que, que eu faço até com os meus funcionários? Eu peço para alguém procurar algum material que eu não tenha. Por exemplo, a parte mais chata de todo esse processo realmente é buscar os ícones ou os elementos gráficos, baixar e aí então transportar isso para o PowerPoint, enfim, para qualquer outro tipo de software. Então, o que eu indico na equipe é ter uma pessoa responsável por fazer esse layout, entender quais são as referências e deixar essa pessoa decidir todas as referências visuais. A partir disso, ela vai dar coordenadas para as outras pessoas para baixarem, por exemplo. Preciso de uma imagem que seja assim, 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 um background, né? Uma imagem de fundo. Então, o resto da equipe vai ter esse trabalho de ir buscando essas imagens para apoiar essa pessoa que está produzindo. Ou então, baixando fontes, ou então, enfim, procurando dados, procurando validar os dados, isso que eu acho que é bem importante. E aí, quando essa pessoa terminar de fazer a apresentação, uma outra pessoa da equipe pode vir só para ler, uma pessoa que não tenha visto a apresentação ainda, para poder ler e bater e ver se tem algum erro de português, bater se todas as informações estão ok. Mas eu acho bem importante ter uma pessoa só para fazer a apresentação e outras pessoas da equipe só para baixar esses materiais que são mais chatinhos de baixar e tudo mais, para poder agilizar também a apresentação. Sim, é um baita desafio. Como você falou, buscar o ícone, às vezes eu perco, sei lá, 20 minutos buscando um ícone. Exatamente. E aí a pessoa não consegue se concentrar bem, né, para a apresentação. Acho que é isso. Eles estavam ontem, eles falaram, gente, eu estou esperando tanto por isso. Já até coloquei, gente, até avisei lá no grupo do material, já podem começar lá a fuçar. E eu acho que uma coisa também importante, Ana, para trazer, é que o designer é uma das grandes profissões do século XXI, né? Então, para os nossos estudantes que estão pensando em seguir essa carreira, que tem o design como projeto de vida, o que você queria deixar para eles? Dicas, mensagem também? Nossa, assim, eu faço design por amor, né? Paixão desde o primeiro período. Inclusive, eu comecei na letras na UFRJ, tá, gente? Então, assim, eu não comecei com design logo de cara, mas eu fui me apaixonando aos poucos. E quando eu me apaixonei, eu vi que eu podia atrelar toda essa parte das minhas mensagens, do que eu gostava de ler, com essa parte visual. Eu achava muito chato quando eu via aqueles textos e textos e textos, a pessoa sempre diz, a figurinha é sempre para criança, né? Não era o meu caso, eu amava. Então, assim, o que eu deixo de ideia para a pessoa que quer seguir carreira de design tem que ter um jogo de cintura muito grande ali entre o que você gosta, o que você acha bonito, entre o que o seu cliente acha bonito e aquilo que o seu cliente precisa. Então, assim, até uma dica para quem está produzindo esse material agora. É muito legal ver referências maravilhosas de artistas, de designers de fora, mas você sempre vai ter que pensar se aquilo ali vai ser o melhor para o seu trabalho. Então, assim, muitas vezes eu faço projetos que eu sei que outros designers podem me criticar, mas eu sei que aquilo ali foi o melhor para o meu cliente, para o meu público-alvo, e é isso que dá certo. Então, você também tem que ter muito jogo de cintura na hora de entender críticas, porque vai rolar muito. Eu posso mudar um pouquinho para lá, posso aumentar um pouquinho essa logo? Isso acontece e vocês agora que vão fazer a apresentação, vocês vão passar por isso. É super normal. Então, você tem que começar a se acostumar desde o começo. E isso foi uma das coisas que acabou, enfim, me fazendo uma profissional muito mais tranquila, que desde o começo eu já estava acostumada com esse tipo de coisa, e aos poucos eu pude ir me entendendo como é que seria, e também pude entender como seria o meu instinto dentro dessa profissão. Então, assim, é uma profissão que vai crescer cada vez mais agora, principalmente nesse momento, né, que a gente está de pandemia, quarentena. As pessoas passaram a me procurar muito mais, porque todo mundo precisa de uma logo para entrar no meio digital.
Então, o que eu aconselho vocês é exercitarem muito a criatividade de vocês, consumirem muito material de referência, porque design basicamente é ter uma enciclopédia visual na cabeça. E não só visual, tá, gente? Estou falando também sobre som, sobre música, sobre viagem, sobre cheiro, sobre muita coisa, né? Quanto mais você deixa a sua criatividade aflorar, mais você tem acesso às suas melhores ideias. Então, eu vou dar super apoio para quem quiser fazer design, tá? Inclusive, pode entrar em contato comigo, me perguntar, porque essa era uma das táticas que eu usei no começo da minha carreira. Quando eu comecei lá, enfim, quando eu estava no colégio, eu começava a mandar mensagem para uns designers e capistas de diagrama livro, né? Porque eu comecei assim, diagramando livro. E eu amava mandar mensagem para eles perguntando como é que foi o começo da carreira deles, quais as dicas que eles me davam. E o engraçado é que todos eles me respondiam, porque a gente tem muito prazer em responder esse tipo de pergunta. Então, se vocês quiserem fazer isso comigo, eu vou ficar super feliz e não vou deixar de responder ninguém. Fechado. Muito obrigado, Ana, pela disponibilidade, por passar aqui para os nossos meninos todas as suas super dicas. Daqui a pouco você vai poder ver lá, e todo mundo vai poder ver o resultado desse trabalho. Eu estou super ansiosa, eles também, mas vai ser um dia de muito trabalho, um dia muito produtivo. Obrigado, Ana. Vai sim. Um beijo, gente. Tchau. Então é isso, gente. Agora é o momento de mãos à obra. Os nossos alunos, os nossos finalistas vão trabalhar em apresentações incríveis e às 4 horas a gente começa a transmissão da nossa pré-banca, onde os 10 grupos vão apresentar um pitch de 3 minutos e o júri vai ter 2 minutos para considerações. Espero vocês aqui para acompanhar o trabalho deles, para aplaudir distante, para eles ouvirem, né, e sentirem energia positiva. Se vocês são da escola deles, da diretoria, vem aqui, dá essa moral para eles, essa força que é muito importante também. Então, daqui a pouco a gente se encontra aqui já para a hora da verdade. Muito obrigada a todos e um bom dia de atividades no Movimento Inova.